Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Psicologia Todo Dia. Hoje sou somente eu aqui. Eu estou sem a minha parceira de podcast, a Tamires. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre eu mesma, sobre a Bianca, falar um pouco sobre algumas questões relacionadas à minha vida pessoal, profissional. Eu também interagi um pouquinho com vocês no Instagram, pedi que mandassem alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tivessem. Então, já falando, que hoje eu estou sem a Tamires aqui, a primeira coisa que eu acho importante falar é como que eu conheci a Tamires, como que a gente começou com esse vínculo, essa amizade. Eu e a Tamires, a gente se conheceu na faculdade. A gente começou no ano de 2015. Isso aí, a gente tinha o mesmo círculo de amigos, mas nós não éramos próximas, assim, digamos assim, a gente não era muito próxima. Daí o que aconteceu? Teve um certo imprevisto, um problema que eu e ela tivemos que sair da faculdade. No final do primeiro período nós tivemos que sair. Então, digamos que assim, a gente passou pela mesma situação. Então isso fez com que a gente se aproximasse, seja para continuar no curso no próximo ano ou não. A gente se aproximou. A gente deu força uma pra outra porque foi bem ruim a gente ter que parar, cancelar, ter que desistir do curso bem ali no finalzinho. Eu lembro que a gente já tinha até começado a fazer as provas finais. Daí foi essa situação, que foi bem desagradável de ter acontecido, que nos aproximou. Porque, como eu disse, a gente se conhecia, a gente era do mesmo círculo de amigos, mas não tinha proximidade, digamos assim. Era algo assim, não tão próximo. Mas conversávamos, tá? Nunca tive nenhum problema com ela. E aí, diante a tudo isso que aconteceu, a gente foi se aproximando, foi dando força uma pra outra pra não desistir. Inclusive, é algo que a gente comenta muito, às vezes, assim, quando a gente fala um pouco sobre o passado. Talvez se eu não tivesse ela e ela não me tivesse pra apoiar, incentivar a continuar, não sei se a gente teria entrado novamente na mesma faculdade, repetido ali o que a gente tinha perdido, porque acaba que é uma situação que gera uma frustração, uma tristeza. Eu lembro que na época eu fiquei bem triste mesmo por um tempo, mas depois eu fui aceitando a situação, até porque, felizmente, era uma situação reversível. A gente não tinha perdido a nossa oportunidade de fazer psicologia. A gente só teria que ter um pouco mais de paciência e recomeçar. Daí foi o que a gente fez. Nós recomeçamos e hoje estamos aqui. Depois de 5 anos, a gente se formou e hoje a gente pensa, Nossa, ainda bem que a gente não desistiu. Talvez foi até melhor assim, essa questão, porque, por exemplo, talvez se a gente não tivesse saído do curso, a nossa tristeza, assim, uma da outra, de certa forma, nos aproximou, o perrengue que a gente passou, e a gente foi se aproximando. Aí até hoje nós temos essa amizade, e agora a gente tem até esse projeto juntas, esse podcast, que a gente teve essa ideia. Na verdade, a ideia do podcast foi da Tamires, nós construímos ela juntas, a ideia, mas, assim, quem chamou pra conversar e veio com uma proposta, assim, diferente, da gente fazer algo ali pra, como que eu vou dizer, pra interagir, pra levar conhecimento pras pessoas, de uma forma mais tranquila, de uma forma que nós tínhamos condições, foi a Tamires. Aí a gente começou, eu topei na hora. É claro que na hora que ela falou eu fiquei um pouco assim, será? Mas logo eu topei, eu acho que é super válido, gostei muito da ideia. Daí a gente foi e resolveu fazer o podcast, começar a procurar, por exemplo, a gente quer algo profissional, dentro do nosso alcance, mas que seja algo profissional. Então a gente começou a pesquisar preços, começou a planejar, ver a questão de nome, ver a questão... esses pontos que são muito importantes. Pesquisar sobre, tem que registrar a marca. Daí a gente foi vendo o que a gente precisava fazer. E o que a gente conseguia, a gente foi implantando, foi adquirindo, foi investindo, digamos assim. A gente teve muito suporte também do designer gráfico, então ele deu muito apoio nessa parte, assim, de logo, de criação de artes. Então, acaba que a gente tentou, assim,
fazer o mais profissional possível dentro do que a gente conseguia. As informações também a gente sempre embasa no conhecimento científico e com as experiências pessoais que a gente já teve. A gente tenta trazer tudo de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, mas é tudo conhecimento científico que a gente adquiriu na faculdade ou nos estudos que a gente faz e aplicou, por exemplo, na nossa vida ou na vida de alguém, na vida de pacientes, mas assim, é tudo muito voltado para uma questão profissional. Por mais que qualquer pessoa pode escutar um podcast, a gente sempre tenta trazer um ar de profissionalismo, porque de fato a gente está levando assuntos importantes. A gente tem essa visão, que é algo muito importante e é algo que a gente anda se dedicando muito. Aí a questão do nome, o nome do podcast, a gente tinha pensado em um nome. Só que aí, depois de um tempo, enquanto a gente planejou, porque a gente queria fazer algo bem feito, digamos assim, a gente foi planejando. Daí, o que aconteceu? Surgiu o mesmo podcast, um outro podcast com o mesmo nome. Daí nós tivemos que mudar, inclusive foi meu irmão mais novo que deu a sugestão do Psicologia Todo Dia, porque assim, a gente estava esgotada de opções, porque os que a gente queria já tinham outros podcasts. E no início até o nome seria Psicast, mas no fim a gente foi readaptando aquilo ali e eu adorei o Psicologia Todo Dia. Ela também. Eu acho que até é mais fácil e faz mais sentido, porque a ideia que nós temos é da pessoa pegar o que a gente aplica aqui, o que a gente fala aqui e aplicar no dia a dia, todo dia. Eu acho que todo dia é importante levar um pouco da psicologia, um pouco do que a gente comenta pro seu dia. Então, acho que fez até mais sentido, sabe? Bom, e eu falando sobre a origem do podcast, como que surgiu, eu já respondi uma pergunta da caixinha. E agora eu vou pegar outra aqui, que é como decidiu fazer psicologia. Eu comentei com vocês que foi um pouco turbulento o início. Até pensei, né, será se eu continuo? Será que vale a pena repetir de novo? Gastar todo esse dinheiro, gastar não, investir, mas é muita coisa, é muito caro esse investimento. Será que vale a pena? E pra mim super vale, porque eu nunca tive muita dúvida, nunca tive dificuldade em pensar qual curso eu queria. Ninguém nunca me fez pressão. É um negócio incrível, porque ninguém nunca me fez pressão. Por exemplo, a família queria que eu fizesse isso ou aquilo. Foi algo que eu sempre fui muito livre pra decidir. Ninguém tentou me influenciar ou algo assim. Eu realmente, eu não sei nem dizer, porque desde que eu me lembro, assim, desde que eu lembro de começar a pensar sobre trabalho, essas questões, isso na época da escola ainda, eu não sei, era isso que vinha à minha cabeça. Das profissões que eu conhecia, o que me vinha à cabeça era isso. Então, eu não sei nem explicar muito bem, mas eu sempre tive essa tendência a ir por esse lado. E eu acho que, assim, hoje em dia eu vejo que as minhas características, desde antes da faculdade, têm muito a ver com a psicologia. Eu sou uma pessoa extremamente sensível e isso é muito bom na terapia, sabe? Para eu tentar compreender os pacientes melhor, para ter mais empatia. Então, eu acho que essa característica é bem forte, assim, em mim, sempre foi. Então, eu não tenho dúvidas que realmente essa é a profissão que eu queria. Então, igual eu falo, foi muito automático. Não tive nenhum problema em escolher, também não tive nenhum problema em achar que eu não estava na opção certa, que eu não estava no caminho certo. É claro que a questão financeira às vezes pesava, né? Será que vale a pena pelo investimento que eu tô fazendo? Isso aí, né? Já tiveram momentos que eu tive dificuldades em relação a isso, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas em questão a escolha do curso, realmente foi algo que eu sempre tive vontade. Até porque, assim, desde mais pequena eu já tive contato com pessoas da família, por exemplo, pessoas que eu gostava que tinham transtornos psicológicos e eu tinha uma certa visão de quem sabe eu posso ajudá-los futuramente. Só que é claro que eu sei que hoje em dia, né, por exemplo, o psicólogo não pode atender família, né, pessoas com vínculo ali, próximos, que
acaba perdendo a objetividade do tratamento, porque acaba que os meus sentimentos, pensamentos, eles vão interferir ali de forma negativa, né? Pelo fato de eu ter um vínculo com aquela pessoa. Então, hoje em dia, eu vejo que eu não posso ajudar como eu achei que conseguiria, mas é claro que se tiver algo ao meu alcance, eu com certeza vou ajudar. E é bom também, porque acaba que mesmo que eu não possa ser psicóloga deles, eu posso dar orientações, indicações de psicólogos, eu posso perceber algumas coisas ali que às vezes a pessoa não perceba. Então, não arrependo de forma alguma do curso. É algo que eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, é o que eu penso, assim. É o que eu sempre pensei. Eu não consigo imaginar fazendo outra coisa. Então, é algo que eu tenho muito comigo e nunca tive problemas em relação a isso. Foi bem tranquilo. E assim que eu formei, eu já comecei a atuar na área, já comecei a fazer atendimentos, porém era só online. Eu ainda não atendi em nenhum local, eu atendi online. Era bem tranquilo, assim, porque eu tinha um cantinho aqui com privacidade, a internet era razoável, assim, não tinha muitos problemas, então foi bem tranquilo. Depois, eu comecei a trabalhar em uma comunidade terapêutica para o tratamento de dependentes químicos. E assim, lá a gente trabalhava muito essa questão da prevenção de recaídas, de lidar com a abstinência, com os sentimentos ali que acabam surgindo nesse processo. Fiquei lá, acho que por uns 6 meses, acredito que foi isso, mais ou menos. E eu gostei muito. Acaba que sim, lá é um local onde às vezes as pessoas têm um certo pré-julgamento, mas eu achei muito bom. Uma experiência muito válida, não arrependo hora nenhuma de ter trabalhado lá. Acho que foi. Talvez eu até estaria lá. Acho que se não tivessem surgido outras oportunidades, acredito que eu estaria lá, porque eu realmente gostei muito. Mas também acabou acontecendo uma mudança de cidade, então acaba que isso dificultou bastante pra mim. Mas foi uma experiência muito boa. Hoje em dia eu já atendo presencial. Hoje eu atendo na Clínica Império e atendo no Instituto Provida. Então, assim, eu mesclo os dois, tento conciliar ali as escalas que eu preciso fazer. E também atendo online. O atendimento online deu tão certo que eu resolvi manter. Bom, teve mais uma pergunta que é a seguinte: como ajudar alguém a procurar um psicólogo, uma ajuda psicológica? E é complicado se for parar pra pensar, porque infelizmente a gente acaba em muitos momentos sendo ensinados que o sofrimento mental, as dores sentimentais, elas são de gente fraca, são frescuras, então é falta do que fazer, é coisa de gente doida. Então acaba que assim, muitas pessoas deixam de procurar uma ajuda, mesmo precisando, por conta disso, do que aprendeu. Ah, aprendeu que gastar dinheiro com o psicólogo é dinheiro jogado fora, é coisa de doido, acho que assim, é uma das mais faladas. Então, assim, é coisa de gente rica, mas não tem nada a ver, sabe? É realmente, o psicólogo, ele é importante pra todo mundo. É claro que, assim, dentro do que a pessoa conseguir, mas é importante. A pessoa tem que ter essa consciência que o sofrimento mental, ele traz muitas consequências para a vida daquela pessoa e não só dela, mas para quem convive com aquela pessoa. Então é realmente uma boa pergunta, é uma pergunta muito bacana, porque é algo que até hoje eu vejo que acaba que assim melhorou um pouco nesse ponto. As pessoas estão procurando mais o psicólogo, acho que principalmente depois da pandemia, mas mesmo assim ainda tem pessoas que têm bastante resistência a isso. Inclusive, assim, há pouco tempo atrás eu escutei de uma pessoa que ela diz que não tem emoções, que ela não sente, nunca sentiu nenhum tipo de emoções. Então, assim, a gente vê a pessoa não tem essa consciência, esse autoconhecimento. É bem difícil, sabe? Da pessoa perceber. Então, às vezes, a pessoa. Ela, é claro que sente, todo mundo tem emoções. Mas, assim, a forma da pessoa pensar acaba impossibilitando ela de lidar com as emoções. Então, às vezes, ela prefere fingir que não sente nada, que não tem nada, que tá tudo bem, que psicólogo é inventar moda.
mas na verdade não é. É algo bem sério, não é à toa que a gente fica 5 anos na faculdade. E sem falar que não é 5 anos, né? Porque a gente acaba tendo esse estudo eternamente. Então a gente tem que sempre pesquisar, tem que sempre estar em constante estudo, em especializações, se caso for possível. Então é algo bem complexo e muito importante. E é difícil porque, assim, às vezes a pessoa, ela acaba esquecendo, às vezes lembra da saúde física e esquece da saúde mental, que é muito importante. E ainda junta que ela, às vezes, cresceu escutando que sentimentos, né, que dores psicológicas, doenças, isso é frescura, é coisa de gente fresca, é coisa de gente doida. Então acaba que, assim, faz sentido a pessoa ter uma certa resistência, né? Mas um ponto que é extremamente importante é que, às vezes, brigar com a pessoa, tentando convencê-la de uma forma mais agressiva, digamos assim, não é um caminho bom para que a pessoa reconheça que ela necessite de ajuda. Porque acaba que, no final das contas, provavelmente isso vai piorar, vai afastar a pessoa ainda mais desse objetivo que é o cuidado psicológico. Então, é muito importante tomar cuidado para não brigar, não impor, sabe? Não ficar querendo forçar a pessoa, porque ela vai ter mais resistência ao psicólogo. Mas agora sim, de pontos que são importantes para tentar convencer essa pessoa. Eu acho que a primeira coisa é o apoio. É muito importante essa pessoa ter o apoio de alguém ali, tá? É muito importante apoiar aquela pessoa. É importante pesquisar sobre a terapia. Então, por exemplo, entender como que funciona a terapia, porque às vezes a pessoa não sabe como que funciona. Então, talvez se você pesquisar um pouquinho, entender, levar aquilo para a pessoa, é claro que dando espaço, dando liberdade para ela pensar, para ela refletir, para ela decidir, é realmente não tentar impor, é realmente expor aquilo ali para a pessoa. Às vezes levar como que a terapia funciona, no que a terapia ajuda. Às vezes, se tiver alguma experiência, né, que você já teve e já foi no psicólogo e foi bom e já ajudou, ou alguém próximo ali que já teve algum problema, que necessitou de ir ao psicólogo e resolveu, a pessoa vive melhor depois de ter ido. Outro ponto muito importante, não julgue a pessoa. Por favor, não julgue o que a pessoa está sentindo, não tente diagnosticá-la, não tente falar para ela o que ela tem que fazer. É realmente assim, vá expondo, vá sugerindo, mas não tente forçar nada, sabe? Ou tentar julgar, ou achar que você sabe o que a pessoa está sentindo. Muitas vezes, por exemplo, a depressão. A depressão acaba sendo um transtorno, muitas vezes, cheio de julgamentos. Ah, porque a pessoa não quer fazer nada. Ou, sabe, julgamentos nesse sentido, você não faz nada. Ou às vezes aquela pessoa que tenta fazer algo bom, tenta falar algo bom, tenta incentivar a pessoa, mas de uma forma não tão bacana, porque ela acaba desconsiderando que aquela pessoa não tá bem. Então, por exemplo, é só você levantar dessa cama e fazer alguma coisa. É só a pessoa que tá ali na cama, sem vontade de viver, sem vontade de levantar e fazer alguma coisa, só ela sabe como que ela tá se sentindo, sabe? Então, é importante incentivar, mas é importante não cobrar, sabe? Muito ali de fazer as coisas, porque a pessoa tá limitada, ela não tá bem. A pessoa não tá bem. Ela precisa de ajuda. Ela não tá deitada ali porque ela quer ficar. Ela simplesmente não consegue. A pessoa, imagina você não ver sentido na vida, não ver sentido pra levantar da cama, pra fazer alguma coisa. É difícil conseguir algo se sentindo dessa forma. Então ela realmente precisa entender que é interessante, é importantíssimo que ela busque ajuda. Então, às vezes é bacana ter essa paciência, por mais que talvez não seja tão fácil, é importante ter essa paciência com a pessoa que precisa. Então, ter paciência, não julgar, apoiar, pesquisar sobre aquilo ali, até para você saber como lidar com ela. Então, não que você tenha que saber muito sobre o assunto, mas saber o básico para lidar melhor com aquela pessoa e não acabar, de certa forma, piorando a situação. Então, tente pensar um pouco, se colocar no lugar da pessoa, sugerir, mas tomar cuidado para não ser muito invasivo. Ter essa paciência é essencial.
E tentar não julgar, não levar muitas queixas, sabe? Tenta levar convites. Mesmo se a pessoa recusar uma vez, lembre-se que é porque ela não conseguiu, mas de uma outra vez ela pode conseguir. É importante incentivar a interação social, por exemplo. É algo muito importante. Só que de forma gradual, sem pressão. É importante da pessoa ter interações com outras pessoas, com outras experiências, outros lugares, mudar o ambiente ali, para ela se sentir melhor. Fazer atividades que te proporcione prazer, bem-estar. Então, isso acaba ajudando bastante. E lembrando de, às vezes, tentar falar sobre a terapia, mas sem pressão. Tá? Vai com calma, dê esse apoio de uma forma que a pessoa se sinta bem com você, confie em você. Talvez você vá, eu procuro para você o psicólogo, eu tenho uma referência aqui, já fui, já me fez bem, algo nesse sentido também, pode ser sempre bem-vindo, mas é só tomar cuidado com a dosagem para não ficar exagerando, forçando a barra demais, porque isso pode repelir a pessoa. Agora a próxima pergunta me pegou. Me pegou, primeiramente eu vou ler qual que é a pergunta aqui. Sobre os males do século, qual é o mais perigoso? A ansiedade ou a depressão? Nossa, gente, é muito difícil, porque o que acontece? Eles não são os males do século à toa. Tanto a ansiedade quanto a depressão, elas precisam ser tratadas, elas são condições sérias que precisam de um tratamento, que causam muitos danos à qualidade de vida da pessoa. Então, assim, é complicado. E elas, assim, elas são uma dupla e tanto, porque elas podem vir juntas. Que aí acaba sendo mais severo, mais grave, mais complicado ainda. Então, é bem difícil, porque, assim, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. E falando da depressão, ele não fica muito atrás, porque da América Latina ele é o país que as pessoas têm mais depressão. Então é muito complicado. Tanto uma quanto outra, elas precisam ser tratadas e levadas muito a sério, sabe? Então é difícil, é muito difícil responder essa pergunta. Eu acho que eu realmente não consigo me decidir, porque depende muito do nível da ansiedade, depende muito do nível da depressão. E se tem as duas juntas. Então, assim, é algo muito sério, sabe? Porque acaba que, por exemplo, tanto a ansiedade quanto a tristeza, todo mundo sente isso em algum momento. E é natural. Só que quando a gente fala do transtorno, por exemplo, isso acaba sendo algo muito amplificado, muito constante. Isso causa muito sofrimento, muitos impedimentos nas tarefas que a gente tem que fazer. Então, as reações físicas e mentais, nossa, são diversas. São vários sintomas. É natural que a gente sinta tristeza em alguns momentos, não tem problema, digamos assim. Ninguém é feliz o tempo inteiro, né? Ninguém sente a alegria o tempo inteiro. O problema é quando essa tristeza começa a ser mais constante, começa a afetar a qualidade de vida da pessoa, paralisa aquela pessoa, sabe? E acaba que, assim, a ansiedade, ela é natural. Todo mundo tem, a gente tem que ficar atento ali. Agora, quando a gente fala... A tristeza também é natural. Agora, quando a gente fala da depressão, ela em nenhum nível ela é normal. Mesmo sendo um pouco mais leve, é muito importante ter uma intervenção, de ser feito algo a respeito, porque a depressão ela só tem impactos negativos na vida da pessoa, do paciente. Então é muito complicado responder. Assim, a depressão em alguns momentos, ela acaba parecendo ser um pouco pior nesse sentido, que ela não existe uma depressão saudável, entendeu? A ansiedade, existe a ansiedade saudável, que a pessoa consegue lidar bem com ela, se relacionar bem, mas todas são muito sérias, porque as duas paralisam o indivíduo que está sentindo aquilo. Então, por exemplo, a ansiedade, ela paralisa pelo medo, pela angústia das situações futuras. E a depressão pela falta do interesse de fazer as coisas, de ver sentido na vida, de fazer algo, a baixa energia pelas pessoas, pelas coisas que gostam. Então, é muito complicado. Então, essa pergunta, assim, eu respondi ela, mas eu não consegui me decidir, na minha opinião, qual seria a mais grave. Então, até porque depois da pandemia, os transtornos de ansiedade, porque são vários que existem, né?
eles acabaram aumentando. É complicado. A depressão também tem um índice muito alto, né? Então, assim, tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração, né? Que são os que eu falei, das diferenças, dos dados que nós temos, né? Por exemplo, essa questão do Brasil ser o país mais ansioso, então a ansiedade é mais presente. Mas as consequências né, pelo número também, né? O número de pessoas com transtornos depressivos, seja qual forem, porque existem vários tipos de depressão, mesmo assim, né, acaba que, mesmo sendo um número menor, as consequências também são graves, não é algo fácil de se tratar, e os números também, mesmo que menores que da ansiedade, são bem altos, a quantidade de pessoas com depressão. Mas é isso. Respondi e ao mesmo tempo não respondi, mas eu trouxe informações para vocês, né, escutarem um pouquinho. Gente, já tá ficando um pouco extenso. Acho que já tá bom por hoje, por esse episódio. Então, só gostaria de agradecer. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até o próximo episódio.